em que o Flamengo conseguiu arrancar o empate com o São Paulo na reta final. Wallace, dá pra gente dizer que foi mais do mesmo do Flamengo que a gente tem visto? Boa noite. Boa noite, boa noite. Mais do mesmo do Flamengo, mas é um jogo que é curioso, né? Porque ele expõe dois lados muito importantes dessa relação do Flamengo em 2023. O primeiro, o Flamengo segue a mesma coisa, né? Como um hectare no meio de campo, espaço para você, o Douglas que gosta de churrasco, dá para fazer um churrasco para um bairro no meio de campo do Flamengo. E do outro lado, um time reserva do São Paulo, treinado por Dorival Júnior, com conceito de futebol. E hoje, a gente falava aqui antes de começar o programa, a gente tem um time de futebol bem treinado contra um bando, que é o time do Flamengo hoje. Que somado ao fato de ser um bando, o time do Flamengo hoje, tecnicamente, alguns jogadores estão bem abaixo. E isso complica ainda mais. Acho que o empate veio de alguma forma, Formiga, na questão individual, num erro também, né? Num pênalti, que eu acho que se não tivesse sido marcado no campo, o VAR não daria. Mas como foi marcado no campo, acho que o VAR também não chama. Mas acho que é muito no individual que o Flamengo tem conseguido algumas coisas na temporada. Boa noite. Boa noite. E acho que também vai num convite que o São Paulo fez ao povoe o campo aqui e a bola passeando a área toda hora, em algum momento ia gerar um desconforto. Você vive no risco. E quando você vive no risco diante de vários jogadores talentosos, uma hora um vai dar um come em alguém e vai tomar um pênalti, que pode não ser claríssimo, mas na minha visão, acho que a gente aqui concorda que o toque ele existe, eu acho que ele é passível de ser marcado. Então, assim, é um risco que o São Paulo escolheu correr. Poderia até ter matado o jogo, ter feito 2-0, poderia, ficou jogando em transição. Acho que o Dorival, nas trocas, foi bem. Uma solução que ele tentou ali, curiosa até para o Rames de falso 9, né? Fazendo um papel central e gerando espaço para outros nomes. Inclusive, gerou espaço para o Luan em velocidade, perder talvez a grande chance do que seria o 2-0. E só pegando o gancho do que falou o Wallace, quando você fala do conceito de futebol, e do outro lado, quando você tem um conceito mal aplicado, e aí é um time com um hectare, é um time com espaçamento, é um time que nós consideramos mal treinado, este time mal treinado faz jogadores correrem errado, se desgastarem muito e muitas vezes parecerem perdidos. Todo esse cenário leva o torcedor até, para mim, a falsa percepção, que é cômoda, é uma muleta do faltou vontade, do faltou raça. Você detectar se o jogador está correndo mais ou menos, hoje é mole. Ninguém dá migué. Hoje, se o cara terminar o jogo correndo 6 quilômetros, o treinador vai saber. E ele vai saber, cara, pô, no treino tu corre 10. Tu me mete 6 km hoje no jogo. Migué, os caras sabem. Não tem como dizer que o jogador tá... Eu não senti falta de vontade. A indolência que talvez alguns olhem pro time do Flamengo, a desconexão em alguns momentos, para mim, ela é muito mais conceitual do que motivacional. E mesmo que nós consideremos, e o torcedor queira considerar, que nesse momento o problema do Flamengo é vontade, ou querência, ou tesão, morre para mim também no treinador. Para mim também estoura nele. Porque suponhamos que o torcedor tenha razão. Se um grupo inteiro está desmotivado, o treinador tem um trabalho péssimo de gestão de motivação. Porque quando o time está muito motivado, a gente bate palma pro treinador. Não precisa nem de treinador, na verdade. E eu acho que é um dos méritos, por exemplo, do Dorival. Cansamos de falar isso de outros, né? Do Ancelotti, do Guardiola. Agora a gente entrou nessa conversa porque um grande desafio de pegar um time multicampeão é manter todo mundo no talo. E ele mantém. O Abel faz isso no Palmeiras. E todo mundo bate palma. Se nós consideramos que o excesso de vontade, no bom sentido, e de motivação é mérito do treinador, se por acaso isso falta em algum momento, também é demérito do treinador. Então, assim, a gente pode dar várias voltas, mas para mim o problema vai ter nome e sobrenome. Jorge Sampaoli. Seja ele tático ou motivacional, mas eu estou tirando aqui esse queremos raça da história que eu acho uma muleta. Não acho que esse seja o problema do Flamengo. O problema do Flamengo é que ele é um time mal treinado. E o trabalho tem uma assinatura do Sampaoli. E aí acho que hoje, Douglas, olhando para os dois lados, ficou o resultado ruim para todo mundo, né? Porque o São Paulo entra com um time reserva, né? Bastante modificado, enfim, que tinha o Lucas, depois entra o Rames, então tem alguns nomes importantes, né? Mas aí você tá vencendo até o finalzinho. Ah, que delícia. Aí você tomou um empate. Aí você já não pensa mais que delícia. E o Flamengo, assim, meio que se salva, mas ao mesmo tempo você empatar em casa não é bom, né?
Contra o reserva de São Paulo. Boa noite. Boa noite. É que você joga contra o reserva, aí existe a cobrança, né? Flamengo completo e tal. Né? Conseguiu achar o pênalti no final, mas, como o Formiga falou, é desorganizado. Isso para quarta-feira pesa, né? Você acaba perdendo a sua confiança. Pro São Paulo talvez seja melhor, assim, mas pro Flamengo eu acho que é mais complicado pelo fato de você empatar em casa, quase uma derrota também, né? Pensando no jogo de quarta, além da vantagem. Mas eu acho que pro Flamengo é pior. Se o Flamengo jogar desse jeito quarta-feira, acho que não classifica, não. Cara, eu tenho poucas dúvidas disso. Sabe o que chama a atenção? Porque eu acho que o resultado é grande, né? Fosse 1-0, eu acho que corria risco. Mesmo assim, o resultado é grande. O Flamengo, rapidinho, só pra... O Flamengo tem uma questão que é o seguinte, a gente não consegue nem analisar se o Flamengo joga bem ou mal. O Flamengo não compete. O Flamengo tem uma dificuldade razoável, sim. Mas o ponto que as pessoas, eu acho que falam da raça, é muito nesse sentido do não compete. Mas eu tô um pouco com Formiga nesse ponto. Porque o Flamengo não compete por desorganização. É isso. Eu diria que é 90% desorganização e 10%... Eu concordo que aí você corre errado o jogo. Eu concordo que mas eu acho que também tem uma... Eu já falei sobre isso aqui na quinta-feira. Pra mim, a sensação é que falta um senso de urgência. Mas vamos pegar um exemplo. Pra resolver as coisas. As coisas não estão indo na base da organização. Concordamos todos. A gente vai ter que resolver de alguma forma. Mas eu acho que tem um Porque ponto... a gente tá aqui dentro do campo e a gente vai ter que ganhar eu não esse acho que negócio hoje de algum jeito. Eu não acho que hoje faltou senso de urgência. O Flamengo, inclusive, em alguns momentos foi até afobado. E aí eu vou pegar um exemplo de um cara que eu acho que até um dia desse, quando não tinha crise, não tinha nada, não se falava dele como um problema, pelo contrário, era talvez o jogador mais constante da temporada, Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas hoje talvez tenha feito a pior partida dele no ano pelo Flamengo. Com certeza. Você acha que faltou vontade ao Ayrton Lucas? Não, ele correu muito no jogo, só que ele correu em vários momentos errado, deu tapa errado para tentar ir para X1 e em vários momentos tomou bola nas costas. Você pega outros, assim, Vitor Hugo, é um cara que não é titular absoluto. Você acha que o problema do Vitor Hugo no jogo é falta de vontade? Hoje, você teve mudanças importantes até na escalação, porque você tem as saídas de Jefferson e Everton Ribeiro, que eu acho que em algum momento elas iam acontecer. Você acha que os caras que herdaram essa vaga, por exemplo, o Alan e o Thiago Maia, o problema deles é falta de vontade? É claro que não é. É claro que não é. O Bruno Henrique, ninguém hoje reclamou do Bruno Henrique, como não tem reclamado, ele fica à parte dessa discussão. Por quê? Porque o Bruno Henrique ele tem outro roteiro, né? O Bruno Henrique é o cara que estava fora, ficou um tempão indo no Maracanã como um cara que estava machucado, voltou bem. Então, assim, no fundo, é resultado e escolhas do torcedor. Ele olha para nomes que não se expõem menos. O Bruno Henrique não é um nome polêmico. O Bruno Henrique não é um nome que dá a cara. O Bruno Henrique dificilmente ele vai entrar num viés de conflito com o torcedor. Diferentemente, por exemplo, o Gabriel ouviu um monte depois da eliminação. Tudo bem, o Gerson mas até aí ouviu o Felipe Luiz ouviu e o Felipe Luiz não é esse cara que se expõe desse jeito também. Só que também. o Felipe Luiz é uma grife mundial. O Felipe Luiz também é uma muleta de argumento, porque é um cara que corre menos que os outros e em boa fase ou em má fase sempre jogou da mesma forma. Sim. O Felipe Luiz, numa atuação de gala, ele vai no trote. Numa atuação ruim, ele vai no trote. Só que quando tem a atuação de gala, é o corre certo. Na derrota, é o cansado. E isso aqui me dá nos nervos. É a muleta que interessa. Nessa hora aqui, em que eu tenho que me apegar? Eu acho muleta também. Quando é muito mais profundo e numa coisa que é completamente desconectada do ponto de vista tático. As ideias do Sampaoli, a gente disse quando ele foi contratado, elas não são tão distantes da do Vitor Pereira. Tem coisas que o Vitor Pereira pensa de futebol que o Sampaoli também pensa. Velocidade pelos lados, alargar o campo, ele adora. Só que o Vitor Pereira insistiu. O Sampaoli foi fazendo concessões, né? Fez. Ele foi botando o Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, que parecia ser uma coisa que nem era a ideia. O Vitor Pereira também fez concessões. Eu acho que fez, mas foi... Eu tenho uma questão com o Jorge Sampaoli. Acho que fez grandes concessões. Eu tenho uma questão com o Sampaoli que é o seguinte. Eu não tenho certeza se ele é esse treinador todo para a grife que ele tem. Eu não tenho. Ele fez uma grande campanha no futebol brasileiro, que é a campanha do Santos. Que é um excelente trabalho. E era que tinha menos expectativa. Tinha expectativa. Depois disso... Isso aqui são as imagens do Dorival com os jogadores do Flamengo, tá? Antes do jogo começar, todos os jogadores foram abraçar o Dorival. Eu tenho muita dificuldade de achar que o Sampaoli, de fato, é um grande treinador pro futebol brasileiro. Ele tem um grande trabalho. Um trabalho depois da segunda passagem dele do Sevilha é fraco.
O trabalho dele no Atlético Mineiro, não preciso repetir, e o trabalho dele no Flamengo agora também é fraco. Eu tenho uma dificuldade muito no grande Olympique foi de lampejos. A galera se apega ao vice do campeonato francês. Eu acho que teve lampejos a ponto dele cair na primeira fase da Europa League, a ponto dele ter momentos, e no final das contas, entre os 4 primeiros, ele foi a pior defesa. Não, e eu acho que ainda tem um outro ponto no Flamengo que eu vejo pouca gente falar, que é o seguinte: tem muita gente falando que o São Paulo não tá dando certo. Eu não vi um conceito do São Paulo no Flamengo ainda. Marcação-pressão? Não tem. Marcação recuada? Não tem. Bloco alto, que as pessoas falam, de marcação pós-perda? Não tem. Bloco baixo para hora de fechar? Não tem. O que ele tem? Qual é o conceito que o Flamengo tem? Tem um defeito. É rosca. O conceito do Flamengo é rosca. Tem nada, pô. Nada. Não é... Foi o que eu falei, vou repetir. Não é jogar bem, não é jogar mal. Não tem nada no Flamengo. Não tem nenhum conceito. Mas tem um problema que a gente falava ali, que o correr para trás dos times do Sampaoli é problemático. É isso. Quando ele não consegue encaixar lá em cima, e o Olympique era assim, o Atlético foi assim, o Santos foi assim, a seleção do Chile foi assim, que acho que talvez seja o grande trabalho da vida dele. E aí alguém respondeu na rede social lá, falou: pô, Formiga, mas também o Sampaoli só passou a dar certo nos trabalhos na vida dele depois de 2, 3 anos. Aí sabe aquelas frases que assim, o cara tira de algum lugar e joga. Aí quando tu vai olhar, tu fala, tem alguma coisa que não encaixa nessa frase. Aí você vai olhar o perfil do Sampaoli. Ele nunca ficou 3 anos em lugar nenhum. Ou seja, o que o cara tá falando, ele tirou... Não tem perfil pra isso, né? Não, ele nunca ficou em 3 anos. Ele conta que tu não vai pesquisar. Ele inventou uma coisa tirada de algum Klopp, lugar. Pegou o Klopp lá no livro. E ele coloca lá. O Sampaoli, ele ficou quase, se você pegar 2 anos e pouquinho, quase 3... na seleção chilena. Mas o trabalho não começou a ficar bom a partir do 2º, 3º ano. Isso não existe. Ele não ficou 3 anos no Olympique, ele não ficou 3 anos no Sevilha, ele não ficou 3 anos no O'Higgins, ele ficou 3 anos em lugar nenhum. Então, assim, esse papo não é real. Pelo contrário, o Sampaoli é um cara de impacto quase imediato. Sim. E eu já disse isso semana passada e repito aqui. A sensação... talvez falsa de alguns, de que há uma melhora no Flamengo, que talvez até exista, tá? É por causa do parâmetro Vitor Pereira. Se o São Paulo tivesse herdado o time pós-Dorival, eu duvido que tivesse a avaliação de que o time melhorou, como teve quando ele assumiu no lugar do Vitor Pereira. Porque se assume o Rogério, se assume o Dorival, se assume qualquer um pós-Vitor Pereira, a terra arrasada era tamanha que a sensação de melhora ela era quase que automática, né? No caso do Sampaoli pós-Dorival, que não aconteceu, eu acho que seria pouco provável que a gente... que inclusive que ele tivesse a 31 jogos no comando. Acho pouco provável. Você também não vê nada, Douglas, de ideia de futebol, de trabalho, de conceito, e a partir disso tem volta, vou botar entre aspas assim, um trabalho desse, você imagina que ele, até agora não vi nada, mas em algum momento eu acho que vai dar. Você vê alguma pista disso? É difícil de falar, a gente precisa saber como é o dia a dia. Eu acho que ele tira a confiança dos jogadores e acaba deixando muito distante o time, enfim. Tudo bem, os jogadores que estão dentro de campo precisam mudar isso e entender o jogo também. Beleza, mas aí a gente precisa entender como é que é o dia a dia, cara. Pra mim, eu preciso saber. Bom relacionamento do cara pra saber. Mas o campo não diz isso muitas vezes? Ou várias vezes não? Às vezes não, o campo mente. Às vezes mente. Então, precisava saber como é. Daí você consegue analisar melhor, né? Mas a culpa não é só dele também. Os jogadores também têm que um momento de entender. Não dá pra marcar lá em cima, nós vamos voltar, pô. Não é feio, né? Pronto, fecha a casinha e sai no contra-ataque. Você tem jogadores rápidos e que conseguem fazer isso. Mas não sei se o Flamengo tem jogador com característica pra isso. Tem o Bruno Henrique que consegue fazer essa função, né? Não, tudo bem, o Bruno Mas Henrique pra puxar o contra-ataque, mas não pra ficar lá atrás. Não, mas pra você, pelo menos, fazer a sombra, né? Fazer a sombra ali pra tentar marcar, ajudar. O gol do Lucas, ele domina no meio de 3, 4, gira, ó. Isso aí. Isso que esse gol fácil do Lucas também, né? Esse gol aí do você Lucas... fazia esse gol, Formiga. Esse gol do Lucas... E se eu fosse do outro time pra reclamar dessa marcação aí? Nossa senhora. Tu correria tão quanto o meio do Flamengo correu, mas reclamaria mais do que foi reclamado. Com toda certeza. Eu acho que esse gol do Lucas é perfeito o que o Douglas falou, pra mim. Minha opinião, assim. De que, claro, tem um problema grave. O elenco do Flamengo, o treinamento, não tem conceitos e eu não retiro isso que eu acabei de falar. Mas, gente, não dá pro Lucas passear no meio de campo do Flamengo com o Thiago Maia olhando,
com a zaga do Flamengo olhando, com o próprio Wesley entra muito mole. Isso não é culpa do treinador, isso é culpa do atleta mesmo. Eu acho que aí você matou a pau, assim, você tem toda a razão nesse ponto. Os jogadores têm uma responsabilidade bem grande também. Mas é nesse tipo de lance que o torcedor reclama, do que vocês estavam dizendo que não entra na conta. É nesse tipo de lance que o torcedor reclama. Eu acho que entra tudo. Mas esse tipo de lance que é repetido, tá? Esse tipo de lance, ele se repete em vários outros momentos do jogo, em vários outros setores do campo. Vamos